pelo poder da tua palavra, Senhor, uma fonte, Senhor. Meu Deus, no poder do nome de Jesus, que essa data fique marcada sobre a vida daquele que está aqui há um ano, 10 anos, 20 anos, ou o primeiro dia, Jesus. Não por causa de nós, mas por causa da tua presença e do poder da tua palavra, Jesus. Continua falando conosco. Usa o teu filho, Senhor, como instrumento, como o Senhor usa o Espírito de Deus. Senhor, ele simplesmente vai abrir a boca, e que o Senhor possa tomar os lábios do teu filho, a mente, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Revela o que o Senhor quiser revelar, fala o que o Senhor quiser falar, e que a tua glória, Senhor, venha ser manifestada. É o que nós pedimos, no poder do nome de Jesus. Amém, igreja? Amém! Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que prazer estar com os irmãos. Abra suas Bíblias e mostre ela por gentileza. Você está armado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Abra ela em Mateus, capítulo de número 16. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. A partir do verso de número 21 até o verso de número 26. Mateus capítulo 16, versículo de número 21 ao 26. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por essa tão grande, tão rica oportunidade que Ele me concede de mais uma vez poder ministrar, fazer uso da sua palavra. Quero agradecer a Deus a todo este altar. Você que tem hoje Deus aqui com palavra, com sabedoria, com oratória, cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Que Deus abençoe a vida do pastor Lael, pastor presidente desta obra. Que Deus abençoe a obra de suas mãos. Que Deus abençoe o seu corpo de obreiro, esta igreja. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Que Deus abençoe o missionário Jonathan. Que Deus continue te honrando. Que Deus te conserve nessa humildade. Tudo que tu planta no reino será colhido no tempo oportuno. Em nome de Jesus. Sou grato a Deus pela vida do missionário Márcio, de Deus, líder do projeto Resgatando Vidas, nosso pastor, líder, servo do Senhor, que tem entregado a vida em favor do reino, em favor de Jesus e do Evangelho. Que Deus te abençoe, o Senhor, a sua muito digna esposa, a missionária Thalita, a nossa líder também, que tem auxiliado o servo do Senhor. Que Deus abençoe a todo o projeto Resgatando Vidas. Que Deus abençoe meu amigo pastor Israel, meu amigo pastor Marcelo. Que Deus continue usando vocês poderosamente nessa humildade, nesta graça. Que vocês continuem tendo essa disposição de se dispor para ir por todo mundo, sem medir esforços, sem medir condições, mas vir e fazer aquilo que Deus mandou. Que Deus continue honrando os senhores. Eu quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, a missionária Nataliel, que está junto comigo, aquela flor linda, aquele vaso ali adornado ali que Deus preparou para a minha vida, que tem sido um canal de bênção. Deus, primeiramente e segundo a minha família, Deus usou a serva do Senhor para me ajudar no meu processo de libertação. Eu sou muito grato a Deus pela vida da serva do Senhor. Sou grato a Deus pela vida do meu filho Daniel e da minha filha Noemi, que também se faz presente. Vem debaixo da bênção dos nossos pastores, pastor Edmar e pastor Miguel, ali de Casca e de São Sebastião do Paraíso também. Amém? Amém. Os irmãos acharam? Digo amém? Amém. Mateus 16, verso de número 21, diz o texto: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, mas para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mas então para ser morto, mas para ressuscitar ao terceiro dia. Mas então para ser morto, mas a ressuscitar ao terceiro dia. Vai sofrer injustiça, vai sofrer a injustiça do sacerdote, dos escribas, vai ser morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais pode acontecer contigo. E virando-se Jesus, o repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço para mim, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim a homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por a minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro
terá um homem, uma pessoa, se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que pode dar um homem, o ser humano, em troca da sua alma? O que pode dar um homem? O que você pode entregar em troca da tua alma? Você sente glorificando o nome do Senhor Jesus? Se você tem saúde nas mãos, louve ao Senhor Jesus com as suas palmas nessa oportunidade. Glória a Jesus. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, um evangelho primariamente direcionado aos judeus, com um propósito, com uma menção, com uma linguística direcionada ao povo de Israel, mas com seu cunho profético e histórico acerca dos passos de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra no capítulo 16, ela abre o nosso entendimento para mostrar que tinha uma grande multidão seguindo a Jesus. E essa multidão era composta de fariseus, de saduceus, de discípulos, de simpatizantes que acompanhavam Jesus fazer milagres. Essa multidão tinha pessoas que estavam com Cristo por causa dos milagres que ele fazia. Jesus, ele tem poder para fazer milagre. Jesus, por onde passava, o cego via. Se a gente for ver a história, se a gente for fazer uma retrospectiva, se a gente for ir atrás um pouco antes do nascimento de Cristo, a gente vai observar que não havia cura de cego, não havia muitos milagres, eram pontos específicos, eram poucos acontecimentos de milagres. Mas quando Jesus veio, a Bíblia diz, a profecia diz que em Isaías 61, que ele veio para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os que estão presos em prisões. Então quando Jesus se manifestou, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e aonde tinha cego tinha que ver, aonde tinha endemoniado, preso, possesso, tinha que ser liberto, porque Deus se fez a carne e tabernaculou entre nós. O Emanuel, o Deus conosco, se manifestou, e quando ele passou entre a terra, o cego tinha que ver, o paralítico tinha que andar, o endemoniado era liberto, o mau caráter voltava a ter caráter. Meu Deus, glória! A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 5, 6 e 7, e no final do sermão da montanha, Jesus está pregando, e a multidão agora fala, ele ensina como quem tem autoridade. Ele ensina como quem tem autoridade. Jesus era diferente como falava, Jesus era diferente no modo que agia. Jesus agia com poder e autoridade. Diz o texto sagrado que essa multidão que acompanhava Jesus viu Jesus multiplicar pão e peixe, e a multidão ia se aumentando. E quando o povo viu que Jesus curava, libertava, multiplicava pão, era compassivo, ele tinha compaixão, ele via as ovelhas dispersas e ele ia atrás para arrebanhá-la. Ele via alguém doente e ele se compadecia, ele se movia de íntima compaixão. O povo falou, este verdadeiramente é um profeta. Olha aí, Jesus. E aí Jesus, vendo aquela multidão, Jesus ele agora vai se apartar. Por que ele vai se apartar? Por que ele vai se esconder? Porque ele não ficou na meio da multidão falando, eu sou profeta, eu sou curandeiro, eu sou fazedor de milagre, eu sou o cara. Observe que Jesus é Deus. Observe que ele é o soberano. Mas lá no capítulo 6 vai mostrar a multidão dizendo, este é verdadeiro profeta. E quando Jesus ouve, Jesus ele sai escondido. E aí a multidão fala, não, nós temos que levantar ele como rei. Porque está na moda profeta, quer ser levantado como rei, como político. Entenda, se Deus te chamou como profeta, não se venda. Aleluia, Deus. A multidão andando disse, esse aí faz e acontece. Esse aí multiplica pão e peixe. Esse aí está fazendo milagre. E aí porque Jesus aí começou a ter nome, a multidão já falou, opa, vamos usar isso a nosso favor. Esse aí vai ser o que vai derrotar Roma. Esse aí vai ser o que vai derrotar os fariseus. Esse aqui vai nos libertar do jugo romano. Esse aí tem poder. Esse aí tem autoridade. Esse aí é o bom líder. Aí a multidão falou, vamos levantar ele como rei. Quando Jesus deu o burburinho, Jesus sai de canto. Porque Jesus entendia
o propósito daquela multidão. E não era adorá-lo por aquilo que ele era. E não era entrar de conformidade ao propósito que Deus tinha estabelecido para aquele tempo. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus, mais uma vez, está junto com os seus discípulos. E tinham muitos discípulos. Se você observar a Bíblia, Lucas capítulo de número 4, Mateus capítulo de número 4, o texto sagrado narra que Jesus encontra Pedro, que Jesus encontra André, e Jesus agora chama eles para ser seus discípulos. No total são 12 apóstolos que Jesus chama. Só que se você der mais uma lida lá em Lucas capítulo 10, Mateus capítulo 10, o texto narra que Jesus agora vai ter 70 discípulos, fora os 12 discípulos, dando a soma de 82 discípulos. Quando você vai lá para Mateus capítulo número 28, você vai ver que a multidão de discípulos já era contada como 500 discípulos. Muita gente se chamando de discípulo. Então está agora Jesus com aqueles discípulos, e Jesus agora pergunta para os discípulos: olha, quem é a multidão? Quem os homens estão dizendo que eu sou? Aí um deles vai falar: olha, estão dizendo que tu é Jeremias. Por quê? Porque Jesus foi a revelação da parte de Deus. Estão dizendo que tu é João Batista. João Batista ressuscitou em ti. Aí alguns dizem: não, estão dizendo que tu é Elias. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, e tu? Quem disse que eu sou? Aí Pedro olha e fala: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu que Jesus era o enviado de Deus, que era o Filho de Deus. Então Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro. No grego, Pedro significa pedra pequena, mas Jesus é a pedra angular da igreja. Jesus olha para Pedro e disse: eu também te digo que tu é uma pedra pequena, mas sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Porque quem salva não é Pedro, quem salva não é Joana, quem salva não é Elias. Estão dizendo que tu é Jeremias, estão dizendo que tu é Elias, estão dizendo que tu é um dos profetas. Eu te digo, Pedro, você é pedra pequena. A igreja não vai ser edificada em você. Eu vou te usar lá na frente, eu tenho uma obra lá na frente da tua vida, tu vai ser um pastor, eu te dou a chave do reino. Mas tem uma coisa, Pedro: eu sou a pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vai se levantar o inferno contra o teu ministério, se levanta fofoca contra o meu e contra o teu ministério, se levanta direta contra o meu e o teu ministério. Mas se o teu ministério está edificado sobre a rocha, vem o vento, vem a chuva, vem a perseguição, vem a fome, vem a nudez, mas quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém pode parar, ninguém pode parar, ninguém pode parar, porque você está edificado sobre Cristo, sobre Cristo, sobre Cristo. Observe Mateus 16. Jesus disse: mas Pedro, e Pedro no grego significa pedra pequena. Alguém vai dizer, a igreja católica vai nomear que a pedra citada ali é Pedro. Eles denominam Pedro como a pedra citada. Mas eu vou te provar no texto que a pedra não é Pedro. A Bíblia vai mostrar. Jesus fala: foi Deus que te revelou esse manto aí, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem foi sangue, foi Deus. Só que mais pra frente a Bíblia diz: passando alguns dias, Jesus está pregando. Lucas 14, um texto igual, semelhante, Marcos. Lucas 14, estou pregando em Mateus, Marcos, mas o texto de Lucas semelhante. Lucas 14, verso de número 24, o texto diz que tinha uma grande multidão. E aí Jesus, ele começa a dizer: olha, é necessário eu partir para Jerusalém, é necessário eu ir para Jerusalém. E o que acontece? Eu vou ser entregue aos malfeitores, eu vou ser entregue aos anciões, eu vou ser entregue ao povo de Israel, ou seja, judeu, fariseu, os doutores da lei, os anciões, iam fazer um complô para matar Cristo. E aí Pedro ouve isso e fala: Jesus, Deus tem a graça da tua vida, isso de maneira nenhuma pode te acontecer. Olha Pedro, tendo dó de Jesus. Jesus, Jesus, não, digo não, Jesus, o senhor não pode passar por isso. O Pedro está inocente. O Pedro não é a pedra, não é da igreja, não.
O Pedro é oscilante. Aleluia. Quem, aleluia, é fundamento não pode ser Pedro. Quem é líder não pode ser Pedro. Pedra pequena. Deixa eu te falar um mistério aqui da parte de Deus, sabe? Pedro não está entendendo o propósito. Pedro está pensando só nas coisas do homem. Jesus olha para ele e fala: olha, Pedro, as coisas que você está me dizendo aí só refletem as coisas dos homens, não refletem a Deus. Pedro, eu acabei de subir no monte. Lucas capítulo 9. Narra o mesmo texto de Mateus 17. Marcos é semelhante, Marcos. É um evangelho semelhante. E Lucas capítulo 9, Lucas é detalhista. Ele sobe para o monte, vê Elias e vê Moisés. E aí o texto diz que Elias e Moisés começam a revelar acerca do futuro de Cristo para Cristo. Está no texto. Vai reclamar no texto. E a Bíblia diz que quando Jesus desce, Jesus ele vai falar: é-me necessário ir para Jerusalém, ser entregue e morto para os malfeitores. Acontece, pastor Israel, que quando Jesus está indo, ele tem que passar por Samaria. E ali ele precisava de dormir. Só que os samaritanos, eles não queriam que Jesus dormisse ali porque ele era judeu. Havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. O texto diz que quando rejeitaram, a Bíblia diz que Pedro, João, os apóstolos falaram: Senhor, vamos mandar descer fogo do céu para consumir esses tais. Jesus perguntou para ele: de que espírito vocês são? Você não sabe que eu te levantei para edificar e vocês estão querendo destruir? Tem gente querendo destruir aquilo que Deus ainda tem obra. Você toma cuidado com a autoridade que Deus te deu. Deus te deu autoridade, João. Ei, você tem um chamado. Dependendo se você tiver com vida com Deus, se mandar descer, como desce. Se mandar fechar a porta, fecha. Eu dar-te-ei as chaves do céu. E o que desligado na terra será desligado no céu. O que desligado no céu será desligado na terra. Tudo que pedis em meu nome, crendo recebereis. Se mandasse o monte correr para lá, vai acontecer. O evangelho é poder de Deus. Os discípulos não estavam preparados. E aí Jesus falava para Pedro: olha, Pedro, tu cogita das coisas dos homens, tu é carnal. Tu até deu uma revelação aí uns dias atrás, mas tu ainda não está firme ainda não, Pedro. Tu és para mim pedra de tropeço. Está provado que ele não é a pedra da igreja. Ele não é a pedra da igreja. Há um texto, Mateus 16. Jesus olha para Pedro e fala: olha, Pedro, versículo de número 23. E virando Jesus para Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço para mim. Então quer dizer que a pedra do lado da igreja não é Pedro, não é João, não é André, ela é macho, ela é massa. Não é Maria, ela é maçubica, ela é massa. Quem traz salvação ainda é o homem das mãos furadas. A salvação ainda vem do judeu chamado Jesus. Ainda vem daquele que morreu na cruz do meio. A salvação não vem de Allan Kardec. O túmulo dele está com os ossos dele ainda. A salvação não vem de Buda, na séria, alamando. A salvação não vem do pai do budismo, não vem do pai do kardecismo. A salvação vem do filho da irmã Maria. A salvação vem do filho do carpinteiro José. A salvação vem por intermédio de Jesus Cristo. Pedro não pode ser a pedra angular da igreja. Ele não é a pedra. Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Ele está batendo no terra. O que dará nome pela alma? O que você pode entregar pela sua alma? Qual é o preço que você pode pagar para ganhar sua alma? O próprio Jesus fala: o que você pode dar? O que você pode entregar? E aí Jesus vai falar: olha, Pedro, tu está cogitando das coisas dos homens. Pedro, se você quiser me seguir. Pedro, se você quiser me seguir. Detalhe, eu falei para você que é uma grande multidão. Ai, ô Rebinarraçuia. Mas peraí, pastor. Na regra da omelete, cara. Na minha suga. Eu tenho que agradar todo mundo porque eu preciso ganhar o povo. Açúcar. Eu preciso fazer com que o povo fique me observando. Então eu tenho que tomar cuidado com as palavras. Eu não posso pedir o ego deles, sabe? Eu não posso pedir
filho é o pecado de estimação deles. O que é, pastor? O pecado de estimação. É a santinha que você tem dentro da sua cama, Nai. Olha aquela cega. É aquela cachaça que você toma escondido, Nai, nome da maçaia. Jesus olha para aquela multidão e fala: se vocês quiserem me seguir, Nai, vai ter que pegar a novidade. Vai ter que Ele está olhando para Jesus e está falando: Jesus, para o teu propósito. Por quê? Porque o teu propósito vai te matar, vai te ferir. Pedro está olhando para Jesus e está falando: Jesus, não permita que isso te aconteça. Deus vai ter misericórdia de ti. Só que na verdade o Deus ali não era o Deus de Israel, não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus olha para a cara de Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, eu te conheço, vibra venenosa, na súbia. Está querendo parar meu propósito, está querendo parar minha chamada, da calavara súbia. Homem, vai ter que suportar a pancada. Homem, vai ter que suportar o propósito. Homem, vai ter que ir para Jerusalém, tem que tomar a cruz e tem que ir até o final. Quem tem chamada de Deus tem que suportar a pancada, tem que suportar a fofoca, tem que suportar a afronta, tem que suportar a cruz. Lucas capítulo, já falei, é um texto semelhante, igual, perspectiva diferente. Mateus escreveu no capítulo 16, Lucas escreveu no capítulo 14. Só que Lucas vai falar: olha, meu Deus, Lucas vai escrever um detalhe que Mateus escreveu: olha, se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Peraí, pregador, você está pregando para a gente começar a aborrecer os outros? Não, o evangelho que eu conheci é um evangelho de amor. É um evangelho que eu tenho que abraçar, que eu tenho que acolher, que é verdade. Você tem que abraçar, você tem que amar. Mas o mesmo Deus que é amor também é fogo consumidor. O mesmo Deus que é amor é organizado. O mesmo Deus que é amor, ele é justiça. O mesmo Deus que é amor, ele é fogo consumidor. Aborrecer significa amar menos. Não entende? Vou te explicar. É você colocar Deus acima de todas as coisas. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Colocar Deus. E por que você vai colocar Deus acima de todas as coisas? Alguém vai ficar bicudo. Já viu aquele texto? Estarão dois numa casa. Um estará dividido contra o outro. Vai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. Sabe por quê? Porque você vai chegar em casa, divertido. Você foi para a igreja e teve um encontro com Jesus de Nazaré. Você estava no meio daquela multidão, a multidão estava ouvindo a mensagem, mas você foi um daqueles que fala: eu sou um decente. O sermão é duro, mas é verdade, eu preciso tomar vergonha na cara. Eu preciso anunciar. E aí você vai absorver aquela mensagem, e aí você vai chegar na mesa de casa. Aí vão colocar um goralzinho lá para você. Vão colocar uma pinguinha lá para você. Você vai falar: não posso. Jesus pregou um sermão lá na igreja hoje, no meio da multidão, o congresso estava lotado. Aí Jesus falou: ó, se você quiser me seguir, sabe aquilo que tu gosta, tu vai ter que renunciar. Mas Senhor, tá dando uma abstinência, pai, eu tô me tremendo. Eu tô passando perto da minha casa de som e tá tocando tudo, minha perna tá querendo mexer, Senhor. Eu tô desviando, pai. Eu tô precisando, Senhor, desviar um pouquinho, pai. Oh, de Deus. Só que aí, pai, eu vou renunciar, eu tô entendendo a mensagem. Aleluia! Mãe, peraí, mãe. Eu não vou dançar não, hoje não. Hoje eu não vou pra revoada, não. Hoje eu não vou entrar na tabacaria, não. Oh, meu amor por Jesus é maior. Vocês estão querendo me entregar dinheiro fácil, mãe, vai. Amigo, vocês estão querendo que eu fique nessa empresa com roubo? Eu não posso ficar. Eu não posso ficar nesse esquema. Peraí, eu não posso trabalhar nessa prefeitura. No meio desses corruptos. Não, eu preciso renunciar. Eu preciso ver isso. Eu não posso concordar com as obras infrutíferas das trevas. Eu fui transformado pelo sermão de Cristo. Eu fui transformado pelo evangelho genuíno. Eu fui evangelizado pela palavra da renúncia. E quando você se posicionar, não vou te entregar um certificado não. Não vou chegar lá com um troféu lá. Andar na súria. Não vou te elogiar não. Vamos começar a falar: olha aí o quadro.
Olha aí esse santarrão aí. Olha aquela mandaia. Olha aí o porteiro do céu aí. Olha na comida sua. Meu Deus do céu, velho. Não, meu irmão. Jesus disse, olha, pelo contrário. Bem-aventurado é quando vocês sofrerem perseguição por minha causa. Bem-aventurado vocês serão. É quando mentirem contra vós. É quando fazerem injustiça contra vós por causa do meu nome. Aí vocês vão ser bem-aventurados. Eu não sei quem se identifica com essa palavra, mas se você não se identifica, Jeová está me mandando dizer: eu vou lançar fogo sobre a terra, eu vou trazer um fogo para provar a razão da vossa fé. Se prepare, eu estou querendo transformar a cara dele em frente a mim. Eu quero entrar na tua mesa, eu quero entrar naquele teu papo, eu quero entrar na tua verdade, eu quero te transformar. Eu vou mudar algumas coisas na tua casa, eu vou mudar algumas coisas na tua vida. Se prepare, porque tem mudança de chegando aí. Pedro estava olhando para Jesus. Olha, Jesus. Não, o Senhor foi o homem que deu isso ao céu. Senhor, só tinha poucos pães e poucos peixes. Eu disse, Senhor, multiplica o negócio. Além de multiplicar, ainda sobrou 12 cestos. Essas coisas é impossível para o Senhor. Ó, Senhor, Pedro dizendo para Jesus: usa isso a teu favor. O Senhor tem esse poder. O Senhor tem essa soberania. O Senhor é o El Shaddai. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Eu Sou. O Senhor é o Deus conosco. Tu és Cristo. Livra-te desse mal. Jesus orava para Pedro: eu tenho um conselho para vocês. Se você quiser me seguir, eu tenho um conselho: renuncie a si mesmo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, eu não posso salvar a minha vida. Mas aquele que quer me seguir e quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achou a vida eterna. Pedro, você está querendo que eu tenha dor de mim mesmo? Pedro, tu quer que eu pare meu propósito? Mas não posso parar, Pedro, porque tem uma igreja lá na Assembleia de Deus, lá no Claro do Rio Claro, que está buscando, e eu tenho que morrer por ela. Eu tenho que visitar os tempos e palavras dessa cidade, Pedro. Eu preciso levantar discípulos, Pedro, mas eu preciso morrer por eles. Eu não posso salvar a minha vida agora. Eu não posso, Pedro, eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que sofrer como um cordeiro mudo. Eu tenho que pegar minha cruz e dar exemplo para os irmãos. Eu tenho que pegar minha cruz e dar exemplo para os obreiros. Eu vou tomar ela e eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Se eu te amo, eu vou levar até o fim. Eu vou ser custo, mas eu vou levar até o fim. Eu vou ser traído pelo meu povo, mas eu vou levar até o fim. A mão de Jesus, quando Jesus estava dentro da casa, ela disse para os irmãos de Jesus: olha, fala para ele parar com isso. O negócio está ficando sério para ele. Aí disseram: ó, Jesus, tua mãe está falando uns negócios lá fora. Tua família está falando uns negócios lá fora. Aí Jesus olhou para Jesus e falou: ó, minha família está aqui. Vou na barca. Minha família é quem faz a minha vontade. Minha família é quem renuncia. Minha família é quem me obedece. Minha família é quem segue o propósito da cruz. Você não vai destratar ninguém. Você não vai aborrecer porque quer, mas isso é consequência da sua submissão a Deus. Porque você vai se submeter, vai ter gente que vai falar: mas peraí, eu queria ir pro meu lado no forró, eu queria ir pro meu lado para tomar uma cervejinha comigo no boteco, eu queria ir pro meu lado para me fumar uma narguilha e fumar um roche, eu queria ir pro meu lado para me fumar um beckzinho, eu gostava daquele amigo, mas você vai falar: não posso. Eu já tenho uma companhia, eu já tenho verdadeiro amigo, eu já tenho salvador. Ai, na batalha sua. Infelizmente, alguém vai perder aquela companheira do boteco. Infelizmente, alguém vai perder aquele companheiro do chazinho, da droga, da cerveja, da bebida. Se levante, discípulo de Jesus. Jesus está te esperando para vir nessa terra, para pregar o evangelho, para fazer o vídeo. Deus conta com você. João 6. É uma multidão grande. A multidão estava lá por causa do pão. Mas Jesus começa a pregar, o texto diz: ó, Jesus, é uma multidão indo embora, hein? Por quê? Porque essa semana é duro. Ei, Jesus. Mas o que Jesus estava pregando? O povo estava lá por causa do pão que multiplicou. Aí Jesus vai fazer uma referência: olha,
O pão que Moisés recebia, que era o maná, ele só servia para um dia. Certo ou não? Oh, aleluia! Mas eu sou o pão vivo. Oh, glória! Eu conheço isso. E tem uma coisa: vocês vão ter que participar desse pão e beber desse sangue. Eu vou ser entregue e vocês vão ter que participar desse pão e beber desse sangue. Relevância. O pão de Moisés era só para um dia. Né? O pão que vocês comeram quando eu multipliquei, já acabou. Alabada, vocês estão comigo porque eu multiplico, né? Porque eu dou prosperidade, né? Porque eu faço milagre, né? Mas tem uma coisa: eu vou morrer, vocês vão ter que participar do meu pão, do meu sangue e do meu corpo. Aí começaram a olhar, porque ele está pregando é loucura. Só pode estar endemoniado. Você vê, né, irmão? O próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, foi chamado de endemoniado. E você fica triste porque alguém fala mal de você. João capítulo número 15, verso 21. Jesus disse: vocês não são melhor do que eu. Deus está pregando para discípulo ali. Jesus olha para ele e fala assim: ó, vocês não são melhor do que eu, não. Se eu fui perseguido, tu também vai. Se eu fui caluniado, se prepare porque eu vou falar umas coisas feias de vocês, vão inventar coisas mentirosas contra vocês. Mas tem uma coisa: se ouviram a minha palavra, Jesus dizendo lá em João capítulo 15, versículo 21. Se ouviram a minha palavra, se prepare porque vão ouvir a vossa. Vai ter gente que vai perseguir, vai ter gente que vai abandonar. Por que vai abandonar? Porque você não é duro. Porque você não vai aceitar muitas coisas erradas. Você não vai aceitar a iniquidade. Você vai pregar o evangelho da verdade. Você vai pregar o evangelho do hino. Então muita gente não vai gostar. Mas Jesus está dizendo, no mesmo versículo 21, João capítulo 15. Olha, se ouviram a minha mensagem, eles são melhores que eu também não. Se pararam para me ouvir, se eu fiz discípulos, se prepare porque vai ter gente que vai ser salva através da pregação que você pregar. Vai ter gente, vai ter perseguição, vai ter calúnia, vão te difamar, vão falar palavrão contra você, mas não é para você parar, é para continuar, porque vão ouvir a tua mensagem. Cadê o discípulo que ainda suporta a tua cabeça? Cadê o discípulo que tem que falar desse momento? Cadê o discípulo que vai pegar a perseguição, a calúnia, a injustiça, a difamação? Rodrigo, não vale, estão me difamando, eu vou difamar também. Rodrigo, estão mentindo contra mim, eu vou lá na casa do tal pegar ele pela orelha, vou pegar a espada de Pedro e vou cortar a orelha. Não, vou pegar a autoridade deles, vou mandar descer fogo do céu. Aí Jesus fala: não, e que espírito vocês são? Porque a gente tem que ter o fruto do Espírito. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito também é benignidade. O que é isso? É você fazer o bem para o seu inimigo. Vai pesquisar no Google. Benignidade é você fazer o bem para quem te fez mal. Você vai ter que pregar para eles. Está te caluniando, está te difamando, está igual o Paulo, te perseguindo. Mas Jesus falou para Ananias: vai lá. Mas Deus é matador, perseguidor. Vai lá. Você que não perseguiu, você vai transformar. Porque não é você que convence. Ananias, não é você que estava pregando lá na hora. Você não veio aceitar Jesus, sabe? Mas Ananias, enquanto você não estava, eu sou soberano. Eu não dependo de você. Eu já estava visitando ele lá no caminho de Damasco. Já tinha semente plantada lá no coração dele. Ele já ouviu um jovem Estevão pregando o evangelho. E eu fui pegando ele. E eu fui falando com ele. E eu encontrei ele no caminho de Damasco. Ananias, vai, porque esse, para mim, é um passo escolhido. Era antes perseguidor. Eita, Jeová, eu vou falar, fala pra você. Toma cuidado com o que você está querendo destruir hoje. Toma cuidado para quem você está fechando as portas hoje. Aleluia, Jesus ele ensinou: se o teu inimigo quiser andar contigo a milha, ande 2, ande 3, ande 4. Não estou entendendo para você, te bateu na face. Dá outra, vai. Meu Deus, aleluia. Deus está ensinando 6 e 7. Sermão da montanha. Jesus está ensinando como um crente genuíno tem que viver. Se você não viu o que está escrito em Mateus 5, 6 e 7, você ainda não é crente. Como diz o André Boladão? Você é crente não, irmão? Você é crente não, irmão? Elevância. Pura maldade. Mas Deus está dentro da igreja. Aquele que quiser seguir Jesus, sabe? Ainda dá tempo de se renunciar. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de colocar a palavra em prática. Porque aquele que ouve essas palavras e coloca elas em prática é o homem prudente. Não edificou a sua casa sobre Pedro. Não edificou a sua casa sobre Paulo. Porque Paulo não é o fundamento da igreja. E aí de quem lança outro fundamento? Ela mandou a matar essa. Ai de quem coloca um piscarão lá para adorar. Ai de quem que prega outro Deus. Jesus disse: ele é maldito, ele é anátema.
Venha no domingo da escola dominical. Venha receber ensinamento. No culto de Jesus. O sermão é duro. Mas tem um detalhe. Aí, Pedro disse assim: então todo mundo indo embora porque o sermão é duro. Aí Jesus falou: como eu não sou a porta larga, porque está revelado no texto que pela porta larga muitos entram por ela. Então Jesus declarou, né, pastor? Lá em Lucas 13, vai. Eu sou a porta estreita. É muitos que entram por ela, a igreja lotada. É muita bajulação. É muitos amigos. Alabaço. Não, Jesus disse: eu sou a porta estreita. E poucos entrarão por ela. Aleluia! Vem aqui. Você quer ser meu discípulo, né? Você decidiu tomar essa cruz, né, Pedro? Deixa eu falar um negócio pra você. Vocês têm embora também? Senhor, você pode lutar todo mundo embora. E aí, Pedro, você quer ir? Algum de vocês aí quer ir? As ovelhas podem mudar, mas a palavra dele diz: a Bíblia é passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. Ela tem que saber, ela cumprirá o efeito. Para agora ela foi enviada. Tem gente mudando a mensagem para agradar a ovelha. E é por isso que tem um monte de crente amílico, crente inconsistente, crente que não tem constância na obra. Por quê? Porque ouviu o evangelho falso. Porque está edificado sobre Pedro, porque está edificado sobre Apolo, porque está edificado sobre o homem. Mas deixa eu te dar uma notícia da parte do Senhor: você está edificado sobre a rocha, sobre a rocha. O sermão é duro. E aí Pedro vai responder: Senhor, aleluia, mas para quem eu vou, Senhor? O sermão dos falsos profetas aí, Senhor, me leva para o inferno. Me agrada no momento, mas me leva para o inferno, Senhor. Mas a palavra que tu prega, mas a palavra que tu prega, mas a palavra que tu prega, mas a palavra que o Senhor prega é palavra de vida eterna. Senhor, o sermão é duro, mas vai me fazer levar para o céu, vai me fazer entrar na cidade celestial. Se eu estiver aqui no momento do arrebatamento, vai me arrebatar. Eu vou ficar com o Senhor, lava a sua. Ele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É muita gente querendo vir ao evangelho sem cruz. Até decidiu ir, irmã, missionária Priscila. Até entrou na igreja. Até participou dos jovens, sabe? Até foi um líder dos jovens, sabe? Se tornou até um diácono. Até começou o ministério de glória e honra. Só que tem um detalhe: não conseguiu ir muito longe, porque quando se deparou com o evangelho, viu que não era só bênção, viu que não era só troféu, viu que não era só bajulação. E aí se decepcionou. Não entrou porque alguém olhou de cara feia, não entrou porque alguém não deu a mão no final do culto, e aí acabou ficando de fora. Mas deixa eu te revelar o que Deus me revelou aqui nessa palavra: a consciência da cruz. Tem muita gente oferecendo o evangelho e fala: vem aqui, vem aqui, se você quer isso, vem aqui. Aí vem um monte de gente: não vem aqui porque Deus vai mudar a sua história, não vem aqui porque Deus tem uma chave para você. E aí fica aquela enrolação. Daí a pessoa fica esperando essa chave nunca vem. Meu Deus. Daí essa pessoa fica esperando essa prosperidade lá debaixo do pé de coco e ela nunca veio. Ele vê a formiga tendo alimento, mas ele não tem. Jesus. Porque ensinar o evangelho fácil, que tudo é fácil, que Deus faz tudo por você, você não precisa fazer nada. Vai lá, isso, vai, e vai passar na vida. Ei, tem muito crente na igreja que tem, mas sabe por quê? Tem porque trabalha. Porque estuda, porque não é preguiçoso. Para os preguiçosos, vai ter com uma formiga, diz o Senhor. Então ensinaram o evangelho falso, e falso também. Veja bem, um texto semelhante a Mateus 16 é Lucas 14, vai entendendo, depois você vai escutar isso aqui. E aí, em Lucas 14, Jesus conta duas parábolas. Depois ele diz: ó, se você não conhece pai e mãe, ele entra nessa parábola. Mas às vezes ele diz: olha, tudo isso, se vocês quiserem receber o discípulo. Se vocês quiserem, se alguém quiser, minha amiga, eu tenho que te contar antes de você vir. Eu tenho que te contar que tem uma cruz, eu tenho que te contar que tem renúncia. Então, se vocês quiserem, aí Jesus vai resumir duas parábolas. Ele vai falar: olha, qual é a pessoa que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular. Repete comigo: não se assenta primeiro para calcular. De novo, vai. Não se assenta primeiro para calcular. Continuando. Para que
Quando ela começar a construir, depois dela ter faculdade, ela não veio começar a construir, mas olha assim, nossa, eu não fiz o projeto direito, eu não consegui terminar. Eu não tive condições para construir a torre tão bonita, adornada, linda. E aí Jesus vai revelar por quê? Eu vou falar, por quê? Se eu construir ela pela metade, alguém vai olhar e vai falar, olha, começou bem, mas não pôde terminar. Mas por que não pôde terminar? Por que não foi até o fim? Começou com diácono, começou como líder, começou até bem no casamento, mas não estava na rocha. Não sabia do evangelho, não sabia os pontos do evangelho, só sabia os bons, né, os ombros, não sabia que era fácil, não sabia que tinha que vir, não sabia que usava um terno bonito, não sabia que todo mundo tinha que fazer uma maquiagem, talvez encontrar aquele contatinho da igreja. Aí pensou que era só isso, pensou que ia ser só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, e começou bem. Só que quando chegou no meio da caminhada, não tinha estrutura para aguentar as pancadas. Por quê? Ela construiu, mas ficou pela metade. E aí um monte de gente começou a olhar para o texto. Aí começou a falar, mas peraí, o homem começou tão bem, mas não conseguiu terminar. Me pergunta por que ele não conseguiu terminar. Pergunta por quê? Por quê? Porque quando sentou para calcular, eita, não calculou direito. Meu Deus, papai. Pergunta, Rodrigo, explica melhor isso aí. Porque não veio na escola dominical. Porque não abria a Bíblia. Porque não dava ouvido ao conselho que o pastor dava. Porque não vinha e não tirava a dúvida que tinha acerca da palavra. Não tirava tempo de oração. Não parou para escutar um sermão duro. Quando começaram a pegar o sermão duro, você é santarrão. Eu não quero isso aí não. Eu estou precisando da minha vitória hoje. Eu quero mudança hoje. Não tinha paciência, não tinha fruto de paciência. Não era unânime, era apavorado. Não quis se submeter à palavra. E aí até construiu. Começou bem, mas não conseguiu concluir. Por isso que Jesus disse: vai tomar sua cruz? Você quer? Você quer seguir após mim? Meu Deus. Vai ter uma cruz, mas você vai ter que levar ela até o fim. Vai ter que levar ela até o fim. Se você quiser seguir após mim, vai ter que tomar sua cruz. Só que a questão não é tomar. Tem muita gente tomando a cruz, mas não aceitou para tocar. Tem muita gente aceitando o ministério, aceitando o cargo, abrindo igreja, e não sentou para calcular. Defeito, tem muita gente que assumiu família, que não aceitou para calcular. Aí está deixando a minha mulher passar fome. Por quê? Porque é tudo oba-oba, é tudo fácil. Mas ainda bem que Deus tem graça. E Deus está interrompendo essa história de minha samba. E Ele está dizendo para você essa oportunidade. Vai trabalhar na paz. O evangelho é porta estreita. O evangelho é renúncia. Vem aqui, aprenda. Vem aqui, se submeta. Vem aqui, receba a palavra. Vem aqui, vai procurar um estudo. Vai procurar trabalhar. Porque eu vou lhe abençoar. Eu vou abençoar. O evangelho é renúncia. O evangelho tem que pagar preço. O evangelho tem custo. O custo é renúncia. O custo é santidade. Pregando com alguma Ezequiel, tá? O que pega na calabacega. E aí Pedro, que estava ouvindo tudo isso de perto, não estava transformado ainda. Aí Jesus falou: olha, vamos ferir o pastor. E quando me matarem, porque eles não estão ainda discípulos verdadeiros, as ovelhas vão se dispersar. Vão me ferir, vão me matar, e as ovelhas vão se dispersar. Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, todo mundo vai te abandonar, mas eu aqui, ó, eu sou o cara. Eu estou tomando a minha cruz. Ah, mesmo, Pedro? Não, eu estou. Se te perseguir, Jesus, eu vou contigo. Jesus, se te levar para a prisão, eu estou lá dentro contigo. Aí Jesus olha para o Pedro e fala: olha, Pedro, Satanás encampou a voz e falou que vai se andar contigo. E falou que vai te peneirar como trigo. E aí, Jesus, o que você oferece, Senhor? Você vai me livrar disso, não, Pedro. Eu vou dar um dia para que te dê graça. Mas peraí, Jesus, eu não quero passar por esse vento. Eu não quero passar por essa fornalha. Eu não quero passar por esse fogo. Não, Pedro, vai passar. Mas eu vou te dar graça. Eu não dou uma prova que você não pode suportar. Eu permito Satanás te se andar. Eu permito vir o tempo da vaca magra. Mas eu estou contigo, te dando sabedoria para administrar. Eu estou contigo, te dando graça para você suportar. Eu não vou te deixar sozinho. Pedro, tu pode até estar andando sobre essas águas. Tu vai até cair, mas eu estou lá para te dar mão. Tu não vai ficar parado. Eu te chamei. Foi eu que te escolhi. Lá no mar da Galileia. Estava lá você pescando peixe. Mas eu não te chamei para ser pescador de peixe. Eu te chamei para ser pescador de almas.
vezes tu me negarás. Pedro disse que ia com Jesus até? Sim. E até a morte, se preciso for. Aí Jesus fala, não, Pedro, não vai não. Eu vou para o Pai agora, tá, Pedro? E aí Jesus inicia João 14, não segundo o vosso coração. Você sabe o resto. Crees no Pai, crees também em mim. E Jesus está seguindo para a Páscoa. É a paixão. Jesus vai para o Getsemane. Judas trai com um beijo. E a Bíblia diz que quando Jesus é entregue, que vão prender Jesus, o Pedro está ali, está até perto, até começou bem. Foi para defender Jesus. Não estava certo, não ter cortado a orelha de mal. Mas estava ali perto. Estava cumprindo com aquilo que ele disse. Olha, eu vou contigo. Se prender com você, eu vou contigo. Começou bem, construir a torre, já está indo. Está bonito. Só que aí, levam Jesus. Jesus cura o mal. Pedro já fica sem entender, né? Pedro já fica sem entender. A Bíblia diz que Jesus agora vai entrar no templo. A Bíblia diz que o templo fecha. Daqui a pouco Pedro está por ali, de longe, já não está mais perto. A Bíblia diz que quando Jesus vai entrando no templo, alguém pergunta para Pedro: olha, Pedro, tu não disse discípulo dele, não? Aí Pedro fala: eu não. Não, peraí, tu se parece com ele. Eu já vi tu andando com ele. Tu tem um jeito. Pedro se senta com ele. Não, tu tem um jeito de evangelho. Já tem até a camisa da Arrebentando Vidas. Já anda igual do pastor. Aquela suja. Já está se parecendo com ele, que é um missionário, não tem jeito. Não tem como esconder a tua identidade. Tu passou 3 anos e meio com ele. Você já não consegue se esconder. Você já está marcado com uma promessa. Já tem um brilho diferente na tua vida. Não dá para escolher e para esconder quem escolheu no céu. 3 vezes Pedro, né? E o galo canta. E Lucas vai narrar. Lucas é detalhista. Que Jesus naquela hora olha para Pedro. E se fosse alguma mulher dizer: eu não falei? Eu não disse? E ali Pedro agora se afasta. Imagina a dor. Pedro não suportou e não fez até o fim. Pedro negou, Satanás se andou, deu uma rasteira. Pedro tomou um tropeço, porque ele não ia pedra do lado da igreja. Por que Jesus quer que eu fale isso aqui tantas vezes? Pedro lá na mão da basura. Não é uma pedra, não é uma estátua. É Jesus que é a pedra do lado da igreja. Pedro balanceou, Pedro negou, Pedro traiu, Pedro não foi até o fim. A Bíblia diz que é domingo da ressurreição. Jesus ressuscita. Jesus encontra Maria. Jesus fala: manda chamar meus discípulos e manda chamar o Pedro. Eu quero falar com Pedro. Meu negócio é com ele. O negócio dele é comigo. Tem gente querendo se prender porque você carimba. Tem gente querendo julgar. Tem gente querendo adaptar com o teu chamado. Mas o negócio de Jesus é contigo e o anamasso. O negócio é entre você e ele. E é ele que vai te transformar. É ele que vai te mudar. Ele vai permitir você ir para a mão do Satanás. Vai perder do Satanás. Ele entregou Jó. Jó vai para a mão do cão. Quem? Você acha que você é quem? O próprio Jesus. Foi pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo. Pedro vai ensinar um negócio. 1 Pedro 4,12. Não estranheis a ardente flor que vem sobre vós, com o propósito de provar a vossa fé. O fogo veio. Sabe aquele crente que chega e fala: ó, vai no vento aí. Dá até medo, né? Olha, irmão, tá vindo chumbo grosso aí, eu tô passando por vida, né? Vai no vento aí, vai no chuva aí, irmão. Mas tem um negócio, Deus vai passar contigo. Vai vir na favela aí, irmão. Mas Deus vai passar contigo. Pedro, Satanás vai te ensinar, Pedro. Mas eu vou pedir ao Pai para te dar graça. Tu não vai sozinho. Eu sou o quarto homem da fornalha. Vai doer, vai chorar, vão caminhar, vai apertar a barriga, vai sentir fome. Mas Jesus ainda aponta a vida. Ele te sustenta, ele te dá graça, ele tem livramento. A cobra vai picar, o veneno vai correr pelo sangue. Mas tem uma coisa: se beber coisa mortífera, não te fará dano não. Paulo! Picou você, não picou? Mas Paulo não morreu. Porque ninguém vai parar aquele que está no propósito de Deus. Vão picar, vão armar cilada, vão lançar o veneno, mas assim diz o Senhor: vai ser um testemunho maior. Quando vai lançar pedra, vai comer. Esse milagre é porque Deus é feito. O leão fecha a boca porque Deus é na vida dele. O negócio é: Deus tem livramento nessa noite hoje. A Bíblia diz que os discípulos não estavam acreditando, inclusive o Pedro. A Bíblia diz que o Pedro está lá no mar, voltou para a pescaria. Jesus tinha dito para ele: olha, Pedro, tu não vai precisar mais pescar peixe, tu vai ser pescador de alma. Só que depois que Jesus morreu, o Pedro voltou a pescar.
Já não está mais dependente de Cristo. Já não está mais dependente da moeda, do estátua que está na boca do peixe. Já não está mais dependente do corpo que vem trazer carne, do corpo que vem trazer pão. Não está mais dependente do maná que cai todo dia. Já não está mais dependente. Eu preciso trabalhar. Não posso continuar no propósito. Pedro constante. Já não confia mais. Por quê? Porque é traduzido isso, né? Todo crente que entra no pecado, que tropeça, um abismo vai chamar no outro. Já vai perder a confiança, já não tem mais o tempo de intimidade, já não tem mais confiança. E aí o Pedro bota pra pescaria, tá pescando. O texto diz, lá em João 21, né? Que como Jesus vai até Pedro. Pedro tá no barco, tá peladão. Ei, Pedro, tá doido. Pedro não tá bem da memória, não. Não tá bem da moral, não. Nem cara. Quando Pedro viu Jesus, a Bíblia diz que Pedro se lança no mar. Ali acontece uma pesca maravilhosa. Jesus aparece e Pedro está lá, montou uma fogueira, senta com Jesus. Veja bem, entenda bem o que eu estou pregando. E aí Jesus olha para Pedro. Pedro, achou que eu não veria, né? Eu corri por aí. Pedro, tu me amas. Ô, glória! Pedro fala, Senhor, é tu que sabe. Tu sabe que eu te amo. Só que essa pergunta de Jesus, eu te amo comum, não é eu te amo profundo, não, eu te amo passional. E aí Pedro fala, Senhor, tu sabe. Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Esse eu te amo agora que Jesus pergunta, eu te amo já, eu te amo como um amor passional, sabe aquele fogo que um casal que está se conhecendo, aquele romance, luz de velas, olha, lembra? Então, e aí Pedro fala, Senhor, tu sabe que eu te amo. Mas aí Jesus fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus vai fazer a terceira pergunta, só que aqui tem um mistério forte. Pedro, tu me amas com um amor ágape? Tu sabe o que significa o amor ágape? Sabe ou não? Sim ou não? O amor ágape é o amor sacrificial. Pedro, tu me ama com um amor a ponto de morrer por mim? Jesus está mexendo com a sombria de Pedro. Jesus está mexendo com a história de Pedro. Por quê? Pedro, por quê? Porque há poucos dias, Pedro tinha uma resposta na ponta da língua. Se te prenderem, Jesus, eu estou contigo. Jesus, vai todas as ovelhas dispensar, mas eu sou a ovelha bonitinha. Eu sou a ovelha fiel, eu sou o seu segundo. Eu vou sentar à direita, Jesus. Eu sou o seu pastor. O negócio é comigo. Eu estou preparado, Jesus. Pedro tinha declarado para Jesus: eu não vou, ele vai me pegar 3 vezes. E aí, Jesus, e aí, Pedro, tu me ama com uma praga? E a resposta de Pedro é surpreendente. Jesus, é tu que sabe de todas as coisas. É tu que sabe que eu te amo. Eu não tenho capacidade de responder. Eu disse que eu estava preparado. Eu disse que eu estava pronto. Quando tu disse, aquele que quiser vir e tomar essa cruz, eu falei, não, eu estou preparado, não, eu estou pronto. Eu vou tomar cruz, eu vou enfrentar a perseguição, eu vou enfrentar a traição, eu estou preparado, eu sou o teu pastor, eu sou o líder, eu vou sentar direito do Senhor. Eu estou contigo, eu vou tomar cruz contigo. Aí Jesus fala, vai ver, você vai me negar 3 vezes. E ali naquela hora Jesus mexe com a história do Pedro. Mexe com os dias passados de Pedro. Aonde Pedro agora está envergonhado. Aonde aquilo que Pedro tinha batido no peito como verdade, que iria até o final, não era verdade. E ali Jesus agora vai ter uma transformação na vida de Pedro. Me pergunta por quê? Porque quando Jesus fala, tu me ama com amor ágape, Pedro agora não fala, eu estou pronto. Eu te amo a ponto de morrer por ti. Pedro ele fala, Senhor, eu não tenho capacidade de responder isso. É tu que sabe se eu estou preparado para o chamado. É tu que sabe se eu estou preparado para tomar a cruz. É tu que sabe se eu estou preparado para beber desse cálice. Porque o evangelho não é você que se convida. Porque tem muita gente no evangelho, em cima do altar, que não é chamada, é escolhido. Por que, pregador? Porque ainda não passou pelo discipulado. Não sentou para calcular, não entendeu o que é a cruz, não entendeu ainda o que é a renúncia. Tem até um termo bonito, tem até um diploma, mas ainda não entendeu o evangelho, não entendeu a renúncia, não entendeu a perseguição, não entendeu a pancada, a lavácia. Ainda tem que colocar a mão no ar. E olha atrás. Senhor, eu quero te seguir. Jesus fala, olha, as raposas têm seus poderes,
As aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem, ele não tem um travesseiro, ele não tem uma casa para reclinar a sua cabeça. Aí não vai falar, Jesus, eu quero ir contigo, mas primeiro deixa eu enterrar o meu parente. Aí Jesus fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Sabe quem é esse crente? Quem quer enterrar o parente? É aquele crente que fala, não, Senhor, eu vou resolver só isso aqui. Não, peraí, vou melhorar. Não, Senhor, eu vou curtir só essa sexta-feira. No domingo eu estou lá na igreja. Não, me libera só essa sexta. Não, eu vou melhorar para você. Não, deixa eu enterrar o meu pai primeiro, depois eu te sigo. É aquele que daqui a pouco é a mãe, daqui a pouco é o filho, daqui a pouco é a família toda. Jesus voltou e ele não seguiu Jesus ainda. Ainda não tomou a cruz. O chamado é para hoje. O chamado